Olá, meninas, bem-vindas a mais um vídeo do nosso desafio. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções e o que tudo isso tem a ver com a nossa autoestima. As emoções, elas expressam as nossas vontades, elas são um reflexo da nossa inteligência, da forma como a gente lida no dia a dia. E elas são muito importantes, nós não podemos ignorar as nossas emoções, né? As emoções, elas também criam em nós histórias. Elas gravam dentro da nossa memória eventos. Então, geralmente quando você lembra de alguma situação, algum sentimento vem acompanhado dessa memória. E são essas emoções, são essas gravações que vão se acumulando dentro da nossa memória e formando o que nós entendemos da nossa história, a forma como nós enxergamos a nossa história. E isso tudo é muito importante no nosso dia a dia. Isso tudo reflete na forma como a gente age no mundo. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, que é muito importante para nossa reflexão, é as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que nós convivemos e que são uma voz assim de influência, de autoridade sobre as nossas vidas. Essas pessoas também geram memórias na nossa cabeça, na nossa vida. E nós, né? O que nós fazemos com tudo isso? Nós processamos essas coisas todas na nossa mente e a partir disso nós agimos no mundo. É claro que isso não é um todo, isso é uma parte. Estou pegando uma fatia e estou trazendo isso à tona. Uma fatia da forma como nós agimos do mundo advém dessas duas coisas, das pessoas e das memórias que nós criamos com essas pessoas e também das nossas emoções, das nossas vontades, da nossa inteligência. E eu gosto muito daquela frase que fala que nós somos nós e as nossas circunstâncias. Eu gosto muito dessa frase porque é exatamente assim que a vida acontece. Temos o eu aqui e temos as nossas circunstâncias ao nosso entorno. E esse conjunto, né, esse conglomerado vai dando aí a base, o suporte para que a gente escreva a nossa história. E juntando tudo isso, né, as nossas emoções, as pessoas, as nossas circunstâncias, nós temos um mix aí, né? Então, geralmente nós temos as pessoas que nós damos ouvidos, as situações e as emoções que criam as memórias, e tudo isso junto vai trazer para nós memórias boas e memórias ruins, sentimentos bons e sentimentos ruins. Então, as marcas boas são aquelas lembranças que geralmente a gente traz à tona quando a pessoa falece, quando a pessoa adoece, quando a gente sente saudade daquela pessoa, quando a gente quer agradecer aquela pessoa, quando, enfim, são essas memórias boas, elas são ótimas, elas nos impulsionam. E as memórias ruins, as marcas ruins, elas geralmente trazem sentimentos ruins, elas geralmente nos trazem tristeza, angústia, medo, enfim, uma série de coisas. E geralmente nós temos essa tendência de pegar essas coisas ruins que as pessoas disseram, falaram, demonstraram, agiram, né? E tornar aquilo uma verdade na nossa vida, tornar aquilo como algo imutável. E é um pouco disso que eu queria falar hoje. Porque muitas vezes a nossa autoestima está abalada porque nós estamos dando ouvidos às pessoas ou ao conteúdo que as pessoas falam e isso está minando a nossa autoestima. E eu quero ensinar vocês a dar a medida certa, a coisa certa. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente nós temos o que a pessoa representa para nós na situação e nós temos o conteúdo, a forma como ela tratou a gente, a forma como o que ela disse, o que foi falado. Nós temos esses dois polos. E pode acontecer da pessoa ser uma pessoa importante, seu marido, seus pais, seus filhos, suas amigas mais próximas, enfim, pessoas que exercem algum tipo de liderança, estão dizendo, demonstrando, falando algo a seu respeito. E elas têm sim um peso na sua mente, no seu coração. E nós temos o conteúdo, aquilo que foi dito, certo? Então, às vezes o que foi dito ou aquela coisa que foi demonstrada, enfim, aquela ação, entendeu? Esses dois polos, eles precisam ser analisados. Primeiro,
A pessoa. Às vezes a pessoa, pode acontecer o seguinte, a pessoa é importante, é uma pessoa que tem autoridade sobre você, uma pessoa que tem influência sobre você, que você ama. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que você deve ouvir de fato, que você deve prestar atenção no que ela tá te passando. Mas o conteúdo que ela falou não é um conteúdo bom, não é um conteúdo que tem sentido. Ela falou na raiva, ela falou na pressa, ela falou na tristeza, ela falou na emoção dela, e você não deve levar isso em consideração. Outro polo importante que a gente deve analisar e que eu coloquei aqui é quando a pessoa que falou aquilo não é uma pessoa que merece ser ouvida, ela não tem autoridade sobre você, você percebeu que ela não tem uma boa intenção quando ela disse o que ela disse, mas o conteúdo que ela falou é bom. O que ela falou tem sentido. Você percebeu que mesmo que ela tenha falado ou agido dessa forma, talvez você tenha algo ali que possa ser mudado. E pode acontecer também que a pessoa, né, é uma pessoa sem sentido, e também tá falando uma coisa sem sentido. Nessas três situações, existem três formas de lidar, tá? Então, se a pessoa que falou é uma pessoa importante, mas o que ela disse não tem sentido, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar da sua conexão com aquela pessoa, do amor que você tem por aquela pessoa, da história que você construiu com aquela pessoa. E você tem que perdoar ela e esquecer o conteúdo. Isso é muito importante, gente. É básico, mas é importante, tá? Então, você ama a pessoa, mas você esquece o conteúdo. Agora, se a pessoa que te falou isso é uma pessoa que não gosta muito de você, uma pessoa que não demonstra que te ama, não é uma pessoa relevante na sua vida, mas o que ela falou é legal, é importante de se prestar atenção, então você vai pegar o conteúdo, não esquece o conteúdo, tá? E você vai desvencilhar o conteúdo da pessoa. Agora, se acontece as duas coisas, lembra? A pessoa não é importante, a pessoa não falou nada que é importante, você tem que esquecer isso. E por que que eu tô falando isso aqui, gente? Porque muitas vezes nós não fazemos algumas coisas, nós não construímos alguns sonhos, nós não mandamos para frente alguns projetos, porque isso tá bagunçado na nossa cabeça. Então a gente tem uma tendência assim de esquecer o conteúdo se o jeito que a pessoa falou não foi legal. Esquecer o conteúdo se a pessoa que falou é uma pessoa que não gosta da gente. Ou o contrário, se a pessoa é importante e ela falou uma besteira, a gente tende a dar valor àquilo porque foi aquela pessoa que falou e fica tudo misturado. Então eu queria tirar essa mistura da cabeça de vocês. Então pensem no conteúdo e pensem na pessoa. Se nenhum dos dois compensar, tchau, nem presta atenção nisso, tá? E o que você tem que fazer quando a pessoa é importante, mas ela falou uma besteira? Ou ela agiu de uma forma errada? Você tem que perdoar essa pessoa. E eu sei que o perdão, tem gente que fala assim, mas não tem como eu perdoar, tem coisas que são imperdoáveis e blá blá blá. Eu entendo que existem coisas assim que são muito difíceis de serem processadas, mas não são difíceis de serem perdoadas. Por quê? Porque você precisa entender que você também erra. Em algum momento você também já falou uma besteira. Em algum momento você também já demonstrou alguma coisa que você não queria ter demonstrado. Em algum momento você já pisou na bola, entendeu? E isso de ficar guardando pra você, né, uma raiva contra aquela pessoa que falou alguma coisa sobre você, alguma coisa sobre um defeito seu, ou deturpou uma qualidade sua, isso de ficar guardando só prejudica você mesmo. A outra pessoa nem lembra. Eu gosto de sempre lembrar que uma fofoca, uma história, um acontecimento, ele só dura 48 horas. Porque daqui a 48 horas alguém vai fazer alguma outra coisa e todo mundo que tava dando vazão pra você, olhando pra você, vai olhar pra outra pessoa. É inevitável isso. Então, seja o que for que a pessoa tenha dito pra você, sobre seu corpo, sobre seus projetos, sobre seu físico, sobre sua mente, isso vai ser esquecido com 48 horas. Entendeu? Porque outra pessoa vai fazer alguma outra coisa e acabou, gente. Você não vai ser mais o centro do mundo. Então, pense nisso. Às vezes você tá valorizando uma coisa que a outra pessoa nem lembra que ela falou. Às vezes se você for confrontar ela, ela fala assim, mas gente, eu nunca... Nossa, eu fiz isso mesmo, eu agi dessa forma, né? E vai passar batido, e você tá com isso na sua cabeça, muitas vezes deixando de viver coisas novas, coisas importantes por conta disso. Então, reconheça que a pessoa errou. Olha, a pessoa fulana de tal errou comigo aqui. Depois você reconhece que você também erra, que você também provavelmente já errou com essa pessoa que você ama, que você deu tanta importância, é porque você também já errou com essa pessoa. E depois você pode dar o peso certo para a coisa certa.
Ou seja, pegar aquilo que é importante, aquilo que é bom, tentar mudar ou tentar colocar em prática, ou então aceitar que é daquele jeito, que você é daquele jeito mesmo, e depois você tem que perdoar aquela pessoa, deixa aquela situação ir embora da sua vida. Porque quando você não perdoa, você vai carregando a situação junto com você. Então você vai andando 1 milha, 2 milhas, 3 milhas e aquilo tá vindo junto, vai ficando cada vez mais pesado. Quando você resolve perdoar, quando você resolve abandonar aquilo, tirar aquilo de cima de você, você fica mais leve, você tem mais gás, mais ânimo. E é isso que eu quero que vocês tenham. Então, o que eu tô propondo aqui é para que vocês hierarquizem as emoções e as pessoas. Coloque as pessoas certas no lugares certos e as emoções certas no lugares certos, né? E também, uma outra reflexão que eu gostaria de trazer é quem são as vozes que você tem dado ouvido? As vozes de quem você tem dado ouvido? Quem são as vozes da sua vida? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Vai fazer um bom filtro se você souber responder essa pergunta. Então, se as vozes da sua vida são seu marido, seu chefe, algum líder da sua religião, da sua crença, são bons parâmetros, entende? Seus pais. Agora, se as vozes que você tem dado ouvido é da internet, se as vozes são de pessoas que andam na rua, às vezes você tá andando na rua, alguém olhou torto pra você, e aquilo mudou seu dia, aquilo mudou seu... Gente, pelo amor de Deus, vamos hierarquizar, né? Vamos dar a medida certa, é o que eu tô tentando passar aqui pra vocês. Então, quem são as vozes? Por quê? Porque isso, no momento ali da dificuldade, vai ter muita importância. Se a voz é a voz de uma pessoa que não gosta de você, se a voz é uma voz de uma pessoa que você sabe que fez por maldade, pra que você vai carregar aquilo? Entendeu? Não faça isso consigo mesmo, a pessoa nem tá nem aí pra você, não tá nem pensando nisso. Então, vamos pensar sobre isso, sabe? Faça uma lista aí sobre quem você tem que dar ouvidos. E tem pessoas que você tem que dar ouvidos, ainda que a pessoa não saiba conversar, ainda que a pessoa não saiba falar, às vezes o conteúdo que ela do que ela disse é muito importante, e se você esquecer o conteúdo por conta da forma, é você que vai sair perdendo no final, não é ela. E por conta disso tudo, dessa confusão que a gente faz na nossa cabeça, né, a gente costuma acreditar em algumas coisas. Então, coisas que minam nossa autoestima. Eu sou burra, eu sou feia, eu não consigo, isso aqui é difícil demais pra mim, isso aqui não tem jeito, eu já tentei outras vezes, não deu certo, né? É claro que existem sim algumas coisas que você não tem uma aptidão nata, que você não tem um feeling para aquilo, certo? Mas você pode construir, você pode aprender. Hoje em dia tem tantos cursos, tem tantas coisas na internet, cursos livres, tem tanta gente querendo ensinar na internet. Então, assim, é claro que às vezes o conteúdo que a pessoa falou foi um conteúdo bom. Talvez você não tenha domínio daquilo mesmo. Mas quem disse que você não pode ter? E eu gosto muito de pensar nisso, né? Eu tô aqui decorando a minha casa e às vezes eu falo, meu Deus, eu não sei decoração, eu não sei nada, tal. Mas eu posso pesquisar no Pinterest, eu posso pesquisar referências boas, eu posso copiar, por que não? Alguém que eu vi que ficou legal e eu gostei. Poxa, a pessoa já teve a ideia. Dificilmente alguém vai criar alguma coisa nova, gente. A vida não é assim. Então você pode aprender com alguém, você pode desenvolver aquela habilidade, você pode fazer aquilo. A pergunta é necessário? Entende? É necessário? Essa habilidade é necessária? Isso que a pessoa está tentando me passar é importante de fato? Porque se você pega tudo que todo mundo diz a seu respeito e toma aquilo como verdade, vai ficar difícil viver, vai ficar difícil manter sua autoestima lá em cima, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro com informações externas. E às vezes, né, agora é um momento até um pouco mais crítico se a gente for pensar, porque nós estamos falando de tecnologia aqui, mas vamos pensar no Instagram, vamos pensar nas redes sociais. Quantas vezes não foi ninguém que disse nada diretamente, ou não foi ninguém que fez nada diretamente, e o conteúdo também não foi passado de forma clara, mas quantas vezes a gente entra na rede social, lá no Instagram, no Facebook, sei lá, no YouTube, e a mensagem que a pessoa passou através daquele post, através daquela divulgação, através daquele story, quantas vezes aquilo minou o nosso dia. E, gente, isso acontece demais,
demais, sabe? E às vezes eu vejo assim as pessoas falando assim, nossa, lembra que a pessoa tá usando filtro, lembra que tem Photoshop, lembra que não sei o quê. Não, eu iria mais longe, lembra que é um ser humano. Lembra que é um ser humano. Saiu, se eu não me engano, esses dias atrás, um aplicativo que tira a maquiagem das pessoas. E parece que esse aplicativo deu o maior bafafá. Eu não li muito, né? Mas eu sei que esse aplicativo faz isso. E as pessoas que tiveram as suas maquiagens retiradas pelo aplicativo ficaram indignadas, porque elas apareceram nuas e cruas nas imagens e nos vídeos. Então, talvez o que você precisa fazer não é nem em relação às pessoas com quem você convive ou com o conteúdo do que elas disseram, mas talvez é o que você está se alimentando todos os dias. Então, quais são os perfis que você segue? Esses perfis te ajudam, te estimulam, te animam ou esses perfis te colocam para baixo? Eu não tô dizendo para você que você não deve consumir aquilo que você gosta. Às vezes você gosta de assistir aquela blogueira, aquela musa fitness, sei lá, né? Mas será que isso realmente está contribuindo para o que você precisa agora? Será que não seria legal dar um unfollow? Será que não seria legal repensar, limitar um pouco o conteúdo? Porque isso não está contribuindo no seu dia a dia? Porque se a gente fica só lotando a nossa mente, a nossa imaginação com o estilo de vida e a vida do outro, a gente se esquece do nosso. E aí é muito fácil a gente se perder. A régua fica muito alta, a gente não consegue alcançar, porque lembra, no começo do vídeo eu disse que nós somos nós e as nossas circunstâncias. E as pessoas são elas e as circunstâncias delas. Então se a gente coloca isso tudo na mesma balança, não vai equilibrar nunca. Nunca vai equilibrar. Então, pensem sobre isso. Pensem quem são as vozes da vida de vocês. São as pessoas que realmente importam ou são as pessoas da internet, são as pessoas que você nem conhece, que nem te conhecem? Essa era a mensagem de hoje. E se eu pudesse dizer algo para você, eu diria o seguinte: faça uma lista das pessoas que você precisa perdoar, que você precisa realmente deixar que aquilo que foi dito ou demonstrado vá embora. Escreva as emoções que você sentiu, descreva. Depois você pode fazer uma oração, rasgar esse papel, jogar isso fora, queimar. Não precisa queimar, gente, mas só jogar fora, tá? Amassa, joga fora, rasga, enfim. Perdoa essa pessoa e faça uma lista a partir disso de coisas que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, a pessoa falou, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa deu a entender que eu estava acima do peso. Acho que agora se eu fizer o exemplo vai dar certo. Estou acima do peso. A pessoa que disse isso é uma pessoa de relevância? Vamos supor, meu marido, Pedro, disse que eu estou acima do peso. Ok. Ele disse que eu estou acima do peso e ele é meu marido. Eu preciso ouvi-lo. Então, realmente, se ele disse, é porque eu estou acima do peso. O conteúdo que ele falou é importante? Sim, porque eu o ouvi, ele disse que eu estou acima do peso e realmente estou acima do peso. Ah, mas ele me falou de uma forma grosseira. Então, é aí que eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar a forma grosseira. Porque a voz é certa e o conteúdo é certo. Mas a forma como ele falou, eu preciso ser perdoado. Então, eu vou perdoá-lo pela forma como ele falou. Mas eu não vou abandonar o conteúdo. Eu não vou abandonar, não vou deixar de dar ouvidos a essa voz. Porque essa voz é importante. Entende que você torna a coisa madura e você tira o suco que é importante da situação, mesmo que a situação não tenha sido agradável? Isso é necessário. Uma pessoa madura consegue fazer isso. É isso que vocês precisam fazer. Aí, beleza. Constatei isso. Nossa, agora, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Agora vem as minhas circunstâncias, que eu vou descrever aqui pra vocês. Tô sem alguém pra me ajudar, tô sem faxineira, meu apartamento é grande, meu bebê tem 6 meses agora, é final de ano, dificilmente vou achar alguém. Será que vai dar pra focar totalmente em perder peso agora? Ou eu posso tomar algumas medidas paliativas e tentando, né, no dia a dia e tal, e deixar isso, minha visão nisso, para um momento mais oportuno? É isso.
Só que o que a gente faz? A gente não separa o conteúdo, a gente não separa a pessoa, a gente não separa a forma como foi falada ou o que foi demonstrado, a gente não consegue lembrar das nossas circunstâncias, a gente quer enfiar tudo no liquidificador, bater, fazer um suco, tomar e emagrecer. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos dar o peso certo para as coisas certas. É possível agora eu entrar em um programa de emagrecimento power, radical, que eu tenho que fazer frango e batata doce e ficar focada e pesando comida e não sei o que, nessa situação que eu estou hoje, nessa circunstância? Não, não é possível. Então por que que eu vou trazer essa ideia, entendeu? Como uma verdade impossível de ser transformada? Não, ela é possível, só que eu preciso adequar ela nas minhas circunstâncias. Eu posso emagrecer nesse tempo? Sim, mas eu preciso adequar isso nas minhas circunstâncias. Agora, se eu pego aquilo que foi dito e transformo no nossa, eu tô gorda, eu tô imensa, meu marido não me ama, ele não me quer, ele vai se separar de mim. Nossa, se eu começo a trazer esse imaginário sobre a situação, pronto, o que era uma coisa que podia ser objetivamente tratada e equilibrada, eu agora transformei num monstro que ficou enorme, maior do que eu. E aí a minha visão se transforma aquele problema. Então, eu sou gorda, por isso que as roupas não servem, por isso que eu não vou nos eventos, por isso que as pessoas não me convidam, por isso que eu não sou amada, entendeu? Aquilo se torna a lente e a visão da pessoa. E eu não quero isso pra vocês. Eu quero que vocês deem o peso certo para as coisas certas. Então, pensem sobre isso, escrevam, gastem um tempinho com isso, 5, 10 minutos, abandonem algumas coisas. E se o suco, o substrato daquilo que foi falado, demonstrado, dito, vivido por alguém importante for bom, o que você pode fazer? Você vai escrever, fazer uma lista. Olha, eu preciso mudar isso, posso implementar aquilo. Isso aqui não... Isso vai transformar em quê? Em metas. Poxa, todo mundo tem metas, gente. As metas nada mais são coisas que não foram resolvidas. Fala a verdade. Isso são as metas. Metas são coisas que você precisa fazer, mas que você não fez ainda. Então dá um nome bonito que você vai ver que você vai sentir mais ânimo. Então assim, nossa, quais são as metas para 2022? Emagrecer. Todo mundo já colocou isso, gente. Mas é verdade, é uma meta. E se é uma meta, é porque ela não foi cumprida. Então ela não é tão fofinha, tão bonitinha assim. Ela veio assim de uma situação adversa, de uma situação contrária, de um momento que não foi favorável, enfim, de algo que eu construí lá atrás. Então assim, transforme em metas, transforme em objetivos aquilo que for importante. Não perca o conteúdo. Não perca o conteúdo, não perca o seu relacionamento com a pessoa, perdoe, comece o ano de uma maneira diferente. Esse vídeo, gente, é um dos mais importantes, porque eu sei que as emoções pesam muito, elas pesam demais. E você pode ter ouvido coisas no seu trabalho, pode ter escutado coisas na sua escola quando você era criança, você pode ter escutado coisas na sua faculdade, no seu círculo de amigos, dos seus próprios filhos. Enfim, você pode ter escutado isso de várias pessoas. Eu posso ter dito isso para alguém e eu preciso, né, me lembrar também e pedir perdão quando isso acontece. Mas o foco hoje é pegue essas coisas, entendeu? Dê o peso certo para as coisas certas e se livre disso. Porque você pode, você consegue. Às vezes você vai ter que se esforçar um pouco mais do que as outras pessoas, mas você pode, você consegue. Um beijo. Deus abençoe.